Inicialmente, senhor presidente, registrar aqui, meu senador Otton Alencar está ali, e o nosso senador também, Walter Pinheiro, um importante acontecimento que foi os estudantes baianas que receberam a menção honrosa na maior feira de ciência do mundo. Então, o que ocorreu? Aqui eu estou com o boletim da Ciência e Tecnologia, da comissão, onde estamos registrando aqui que as estudantes baianas Beatriz de Santana Pereira e Tainá dos Santos Almeida receberam a menção honrosa na maior feira pré-universitária de ciências do mundo, a International Science Engineer Fair, a Intel ISEF, em Pittsburgh, estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. O trabalho premiado foi um projeto de fortalecimento da identidade negra dos 7 quilombos que existe na cidade de Antônio Cardoso, no interior da Bahia. A honraria foi entregue pela Organização dos Estados Americanos, OEA. A Jovens integra a comitiva de finalistas que representa o Brasil na Intel ISEF. Faço esse comunicado aqui em homenagem aos senadores Walter Pinheiro, Otton Alencar e a nossa querida Lídice da Mata, e ao povo baiano por esse prêmio aqui tão honroso dessas jovens estudantes baianas. O meu pronunciamento hoje, senhor presidente, em nome aqui da liderança do PSD, que é composto aqui nessa casa pelo nosso querido senador Omar Aziz, nosso líder, senador Otton Alencar, do PSD da Bahia, senador Petecão, e a mim, senador Hélio José, do Distrito Federal, é sobre os 7 anos da Lei Seca. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, a bebida e direção são um coquetel amargo que ajuda a piorar um dos trânsitos mais violentos do planeta, o trânsito brasileiro. Em 2013, tivemos cerca de 40 mil pessoas mortas e 170 mil hospitalizados em razão de acidentes nas vias de nosso país. A situação assume tons mais alarmantes quando sabemos que boa parte das vítimas são jovens. Hoje a violência sobre rodas é a segunda maior causa de mortes entre as pessoas de 18 a 24 anos. Senhor presidente, a segunda causa de mortes entre jovens de 18 a 24 anos são exatamente os acidentes de trânsito. Preocupo-me com esse cenário, não apenas como senador pelo Distrito Federal ou como senador pelo PSD. Me preocupo como cidadão, mas principalmente como pai de 4 filhos. Eu tremo, senhor presidente, só de imaginar que alguns deles possam ser vítimas de um acidente de trânsito, porque não há nada mais importante para um pai do que o bem-estar e a segurança de seus filhos. É por me preocupar com meus filhos e com os filhos das outras famílias, fico feliz em comemorar o 7º aniversário da Lei número 11.705 de 2008, a chamada Lei Seca. Essa lei que proíbe o consumo de qualquer quantidade de álcool por aqueles que vão dirigir, surgiu como um remédio parcial para a violência no trânsito. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, para cada 5 condutores envolvidos em acidente de tráfego, um havia bebido antes de dirigir. Senhor presidente, senador Romero Jucá, para cada 5 acidentes, um havia bebido antes de dirigir. Isso é muito grave. Ou seja, é possível que cerca de 20% dos acidentes não ocorressem, caso essas pessoas não tivessem bebido. Se conseguíssemos uma redução de 20% no maior número de vítimas fatais, 8 mil vidas teriam sido poupadas somente em 2013. Há gente que reclama do rigor da lei seca, que diz ser um exagero, que acha um absurdo não se poder tomar um copo de cerveja antes de dirigir. Eu digo que é um preço baixo a ser pago diante da dor de milhares de pessoas que perdem seus entes queridos ou que vêem seus parentes incapacitados pelo resto da vida, senhoras e senhores senadores desta casa.
Por isso é muito importante esse momento em que comemoramos 7 anos da lei seca. É notório o fato de que o álcool prejudica o desempenho de quem dirige. Dependendo da quantidade ingerida, a bebida piora a visão, os reflexos e o raciocínio do condutor. Tudo isso contribui para que ocorram os desastres mostrados a toda hora nos noticiários, senhor presidente. A Lei 11.705 de 2008 estabeleceu penalidades uma multa de quase R$1.000, tinha seu documento de habilitação recolhido e ficava proibido de dirigir por até 12 meses, entre outras medidas administrativas. A partir de uma determinada concentração de álcool no sangue, o infrator também estava sujeito à detenção de até 6 meses e 3 anos. Os efeitos positivos da lei seca foram sentidos imediatamente. No seu primeiro ano de vigência, houve redução de mais de 20% nas mortes e hospitalizações decorrentes de acidentes de trânsito nas capitais brasileiras, senhor presidente. Alguns anos depois, a Lei 12.760 de 2012 agravou as penas e ampliou os meios de prova contra os infratores. Nobre deputado José Carlos Araújo, é com muita alegria que estou aqui comemorando 7 anos da lei seca, porque hoje continua a valer as medidas da Lei 11.705 de 2008, mas a multa ultrapassa a R$ 1.900 e o motorista fica impedido de conduzir por 12 meses obrigatoriamente. Quanto às formas de provar que o condutor tinha um comportamento alterado pelo álcool, agora são aceitos, além do exame de sangue, os resultados do bafômetro, filmagens e testemunhas que comprovam a influência da bebida nas ações do infrator. O fato, senhor presidente, é que a lei seca tem contribuído para dar maior segurança às nossas ruas e estradas. Em 2012, houve uma redução de 10% no número de mortos em acidente de trânsito, a maior diminuição desde 1998. Isso é de grande importância e de grande validade. Eu acho que vários de vossas excelências já ao volante. O fato, senhor presidente, é que a lei seca tem contribuído para dar maior segurança às nossas ruas e estradas. Em 2013, houve uma redução de 10% no número de mortos em acidentes de trânsito, a maior diminuição desde 98. O Distrito Federal é um exemplo dos bons resultados da aplicação dessa norma. Nesses 7 anos, o número de acidentes fatais e de vítimas mortas jamais voltou a igualar os índices de 2007, ano anterior à vigência da lei. Comparado a 2007, este último ano apresentou uma redução de quase 16% dos acidentes fatais, enquanto o número de mortes encolheu mais de 14%. Isso é de grande relevância, senhor presidente. Note, senhores e senhoras senadoras, que tivemos redução no número de acidentes e mortes, mesmo com um grande aumento da frota no Distrito Federal. Em 2000, senador Hélio, eu pedia que Vossa Excelência pudesse concluir o pronunciamento, tendo em vista já a extensão do tempo, para entrar na ordem do dia. 1,5 milhão de unidades em maio passado. Isso representa um crescimento de mais de 62% na frota de veículos do DF. Ou seja, conseguimos melhorar as estatísticas de acidentes, apesar da forte subida do número de motos, carros, ônibus e caminhões trafegando nas ruas. Os resultados obtidos em Brasília e em torno estão diretamente ligados às ações de fiscalização dos órgãos de trânsito. Neste ano, o percentual de condutores flagrados sob influência do álcool aumentou 50% no DF. Da mesma forma, também acrescentou em 50% a quantidade de infratores que foram parar na cadeia pelo crime de dirigir alcoolizado. Senhor presidente, ainda há muito espaço para a melhoria no trânsito brasileiro.
Os acidentes em nosso país continuam a acontecer em patamares assustadores. Em 2010, os acidentes de trânsito mataram 22 pessoas para cada 100 mil habitantes do Brasil. Proporcionalmente, o trânsito brasileiro matou 4 vezes mais do que o japonês, apesar de aqui haver 25 milhões de veículos a menos do que o Japão. Estatística como esta, senhor presidente, mostra que existe um longo trabalho a ser feito, até atingirmos a segurança de tráfego compatível com o primeiro mundo. A lei seca foi um passo importante na direção certa, mas podemos ir muito além, senhor presidente. Acredito que a resposta para o problema do trânsito esteja na educação de nossos condutores. Precisamos formar condutores com um forte senso comunitário, pessoas conscientes de que ao dirigir a um veículo são responsáveis não só por si mesmo, mas por aqueles que o cercam, pessoas que não façam de nossas ruas e estradas pistas de corridas, pessoas, enfim, que tenham mais respeito pela vida, senhor presidente. Senhor presidente, ser comemorado por todos nós aqui. Então, por isso que eu peço mais um pouquinho de paciência, estão faltando apenas 3 parágrafos. Por essa razão, senhoras senadoras e senhores senadores, creio que os infratores devam cada vez mais ser levados a prestar serviços comunitários. Se alguém bebeu e dirigiu, que seja obrigado a trabalhar em hospitais como Rede Sara, que trata os feridos em acidentes de tráfego. Ao ajudar no tratamento de seres humanos que perdem os movimentos, a fala e muitas vezes a autonomia, estou certo de que esses infratores desenvolverão um senso de responsabilidade mais forte e terão mais cuidado ao dirigir. Enquanto essa realidade não muda, senhor presidente, fico feliz pela existência da lei seca e por ela apresentar resultados positivos. Como senador e cidadão, sei que essa lei está salvando vidas. Como pai de 4 filhos, igual já disse, ruas e estradas de nosso país ficaram um pouco mais seguros para os nossos filhos. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, dando um grande abraço a todos os parlamentares desse país que aprovaram a lei seca e dizendo que o nosso país hoje é mais pacífico graças a essa importante lei. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância.